um pacote completo, né? Porque se o interior for o seu primeiro emprego, você não vai estar só tendo mais liberdade, você vai estar tendo a vivência de morar sozinho também pela primeira vez. Boa noite, eu falo boa noite mais uma vez, né? Galera do YouTube, como eu tinha anunciado essa semana, eu ia convidar para estar vindo falar aqui comigo no canal um amigo que viveu a mesma experiência que eu estava contando para vocês, né? De ter sido médico no interior e em Minasul, especificamente. Esse é o André, que Alô, apresenta aí, doutor André. Então, hoje eu estava pensando, né, em alguns tópicos para a gente falar, e principalmente sobre como é que foi ser essa vivência, né, de médico no interior, como é que foi ser médico no interior. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aqui e no final vamos responder algumas perguntas que mandaram para a gente no Instagram. Mas então, para começar, né, André, como é que foi assim? Eu vou te situar, né, na situação. Eu estava contando para eles a história de como é que a gente chegou em Minasul, né? Parei na parte que a gente voltava para Goiânia para pegar as coisas, arrumar. Segunda-feira já começava o trabalho, o primeiro trabalho da vida, né? Então acho que a primeira coisa o impacto que a gente teve foi com relação à moradia, né? então boa noite, galerinha. Então, meu nome é André, né, igual o Lucas apresentou. Também formei na Faculdade Católica de Goiás. E assim, cara, eu não sei de onde vem essa insanidade quando a gente forma. Porque olhando pra trás agora aqui que a gente fez, assim, foi muito aventuresco, assim, surge, confia, do nada surge essa energia, assim, você faz essas coisas. A gente foi pra Minasul 700 quilômetros, 530 E, quilômetros de casa, uma madrugada para outra, e voltou no outro dia para arrumar mudança e ir no outro dia. Foi muito massa, assim. Mas quando você faz isso com amigos, eu acho que é o principal diferencial, sabe? Que te motiva. Se eu tivesse sozinho, assim, eu não acho que eu teria tido nem 10% da coragem que eu tive se eu não tivesse com vocês, né? A primeira coisa é essa. pelo menos a gente assim. É. Então, cara, mas assim, foi sensacional. Foi nesse clima de aventura, né? Que a gente chegou lá e quando você chega no interior, o fato de você estar lá já é visto pelo, pelo gestor, né? Pelo representante, pela pessoa que vai te receber, já é visto como uma coisa muito diferencial. Eu senti isso, né? Em relação ao que eu esperava. Porque quando você chega lá, assim, nossa, ele viajou 200 quilômetros, né? Ele já vai trabalhar com certeza. Porque o médico que não está interessado em se aventurar pelo interior, ele nem se dá o trabalho, sabe? Geralmente, de viajar, de conhecer as cidades. Eu acho que muita gente perde nisso, perde muita vivência nisso. Eu acho que vale a pena. Mas tem em mente que quando você vai, já fica muito nesse clima, sabe? Ou ele vai assumir e tal. Você sentiu mesmo? Eu estava até comentando com eles num vídeo anterior que a gente já estava numa vibe de sair pro interior, né? Eu não sei se você lembra, a gente estava marcado, quinta-feira de manhã, de ir para uma outra cidade lá. Eu esqueci o nome da cidade, que você tem uns parentes. Araguapaz. Isso, acho que era isso mesmo. Então, o ímpeto já estava lá, né? Mas é igual você falou, você chega lá no primeiro dia, o secretário, você vai falar direto com o secretário, né? Então, já dá aquele baque, assim, a gente, como se fosse indo para uma primeira entrevista de emprego, todo mundo levando maletinha, né? Com É, documentos, coisas, bem vestido. vestido bonitinho, né? Depois é só. E eu lembro dele falando pra gente, né, que todo mundo fala até hoje, né, que a gente era muito novo, né, que ele ficou surpreso de ver a gente pessoalmente, né, que o interior geralmente
eles estão acostumados com médicos mais velhos, né, que já estão lá há muito tempo. Sim, sim. Então, realmente fica aquela expectativa, e no caso de Minasul, em especial, eu estava precisando de não só um, mas três médicos, né? Então, a gente meio que já entrou como uma salvação ali, né? Naquela situação de meio de pandemia, lá não estava muito pegado ainda na época, né? Foi inclusive coincidência no primeiro fim de semana que a gente foi, que apareceu o primeiro caso lá de Foi. Covid. E aí não tinha jeito. Quando a gente se propôs a ir lá 500 quilômetros, né? Dar a volta no estado só para conhecer, a premissa era conhecer a unidade, né? Que a gente ia atuar, a gente meio que já tinha aceitado que o destino estava setado, né? Mas foi bem isso mesmo. Então, você estava comentando sobre a gente parecer novinho, né? Eu lembro, eu nunca vou esquecer uma das primeiras coisas que o secretário de saúde da cidade conversou com a gente. Tipo, a gente fala assim, mas a gente considera muito, tá? Um abraço aí, Valco. A gente considera demais. Hoje em dia a gente lembra disso e acha engraçado, né? Mas ele comentou assim, uai, uai, é assim que nós goianos fala. Uai, eu achei que ia vir três médicos, não três meninos. Aí a gente não sabia se ria, se ficava sério. É. E a gente ficou sério, Não, assim. e no mesmo dia a gente já gravou vídeo para a cidade, anunciando que tinha chegado. Então, assim, foi um caminho sem volta mesmo. Mas assim, dando uma continuidadezinha assim, né? Na história, então é isso. Depois que acontece isso tudo, né? Você vai reúne com o secretário, com o diretor do hospital, seja lá quem te recebe. O próximo passo é assim, se estabelecer, né? No que você vai fazer. Depende. Se for uma cidade mais distante, igual no nosso caso, você está pensando já em se mudar, né? No começo você pensa em se mudar e ficar pouco tempo. Você sempre pensa assim, não, interior, eu tô indo para lá para pegar uma experiência, porque geralmente paga bem, paga melhor do que na cidade, eu vou ficar lá por pouco tempo, 3 meses. Isso é a maior mentira que você fala. Muita gente volta, assim, dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, mas às vezes você realmente se apaixona pela comunidade que você fez ali, pelo trabalho que você está fazendo, e você fica mais tempo. Mas então, aí como é que você faz para se estabelecer no interior? Assim, entrando mais nesse assunto, é muito diferente da capital, né? Questão de preço, por exemplo, de aluguel, essas coisas. Você encontra no interior algumas casas muito em conta, né? Para alugar, ainda mais se você tiver, igual a gente estava em grupo, que aqui em Goiânia, né, na capital, você não tem a perspectiva alguma de alugar com o salário de recém-formado, né? O problema, na verdade, é que a grande maioria dessas casas não tem mobília, né? Então, esse foi o primeiro problema que a gente encontrou lá. Se decidia tentar começar do zero lá, sem mobília nenhuma, ou procurar uma casa semi-mobiliada, né? E a gente acabou achando, né? Uma opção. Era um pouquinho apertado, um kitnet para três pessoas, na verdade quatro, porque no começo os nossos pais ficavam indo para ajudar a gente na mudança, né? E os primeiros dias foram um pouco puxados, né? Bem intensos. Ou se for. Então, isso é uma coisa que eu com certeza diria pra mim mesmo, assim, no passado, né, pra gente. Escolhe uma coisa e foca nisso. Então, escolhe logo. Se você ficar enrolando assim, eu vou alugar uma casa vazia e mobiliar, comprar móveis lá no interior, ou eu vou procurar uma casa mobiliada, que aluguel é um pouco mais caro, ou eu vou pegar uma casa vazia e trazer os móveis lá da minha cidade. Você não pode enrolar, escolhe uma opção e vai a fundo. Isso depende. Por exemplo, se você for ficar pouco tempo, se realmente tiver definido que vai ficar um tempo X,
primeiro, conversa isso com o secretário de saúde, conversa isso com o dono do hospital, seja lá quem foi, e seja bem enfático. Não, eu pretendo ficar até tal dia, né? E aí tá de acordo? Aí se tiver de acordo, beleza, vocês fecham, né? E aí compensa, de repente, você ficar numa casa mobiliada, assim, né? Agora, quanto mais tempo você for ficar trabalhando no interior, mais compensa você ter uma casa vazia e usar seus próprios móveis, né? Agora tenha em mente, em algumas coisas. Mobília, no geral, no interior é mais caro. Não, assim, claro que não adianta generalizar, falar que vai ser assim sempre, né? Mas em grande parte dos casos que eu vi, isso acontece. Mobília é muito mais caro no interior do que na capital. Compensa você pedir ajuda de alguém que tem uma caminhonete, alguma coisa assim, para ajudar a carregar a carretinha, né? E trazer móveis da cidade. Compensa muito. E outra Uhum. coisa, se os móveis que você comprar, tem uma grande chance da maioria deles você querer vender depois. E quando você estiver indo embora, isso vai te dar um trabalho também, né? Achar gente para vender os móveis e o que você vai levar de volta, o que não vai, e se não vai caber no carro. Então pensa bem. Pensa bem. É, acaba que, entrando um pouquinho no outro assunto que a gente ia comentar logo em seguida, mas uma das desvantagens do interior é essa, né? A parte da mudança, tanto da ida quanto da volta. Porque não tem como, assim, é muito difícil às vezes você já chegar com uma meta de, vou ficar tanto tempo. Ainda mais a gente que foi no primeiro emprego, né, numa época que não tinha nada de oportunidade aqui mais próximo da capital. E a gente não sabia quando é que ia ser chamado, né, quando é que ia aparecer uma oportunidade, qualquer momento poderia acontecer. Tem a questão da residência, né, que pode afetar também, se você for focar na residência, parar de trabalhar, ou então se você passar mesmo na residência. Então, para a gente é sempre um pouco difícil, né, definir essa questão do período. E no nosso caso, a gente teve muita dificuldade no começo. Acabou que a gente rodou entre três casas até a gente definir finalmente onde é que ia ficar e como fazer, né? Acabou que a gente não conseguiu uma casa totalmente mobiliada, na verdade a gente pegou uma casa sem nada, a cozinha só praticamente. Todo o resto a gente teve que se virar, levar coisa de Goiânia e comprar coisa lá, então. Mas valeu a pena no final das contas porque foi um lugar muito mais confortável, né, para nós três. E acabou virando a identidade da nossa primeira casa, né? E eu vou lembrar É, para sempre. é verdade. Inclusive, vai outra dica aí. No interior, você tem casa de acordo com o seu gosto, sabe? Você pode encontrar uma mais em conta, uma mais baratinha, que você tá lá só naquela vibe de trabalhar muito mesmo, assim, para conseguir fazer um dinheirinho antes de entrar na residência, né? Ou antes de montar uma clínica, uma empresa, alguma coisa. Mas você também tem a opção de ter conforto, e bastante conforto, igual o Lucas falou. Costuma ser muito mais barato no interior. Moradia. A moradia é muito mais barata, o que é mais caro são os móveis, né? Então, por exemplo, a nossa primeira casa que o Lucas estava falando foi uma casa mobiliada, né? Bem pequenininha, né? Tinha três cômodos, sendo que um cômodo era a cozinha e o quarto, né? E a sala era um pouquinho maior. A nossa segunda casa foi o extremo contrário. A gente foi para uma casa enorme, enorme. A gente estava se achando, porque essa era a verdade. Porque era nosso primeiro salário, não sei o quê, né? Era uma casa, assim, muito boa, de verdade, que eu ia. Ela aqui em Goiânia, né, quando a gente está morando agora, ela valeria umas 3 vezes mais, assim, fácil. A gente Sem acabou, condição. a gente acabou depois mudando para a terceira casa, que ela era meio termo, né? Dava um conforto bacana pra gente, mas não era aquilo tudo, então não precisava daquilo tudo. E aí, tipo, o motivo da gente ter mudado é uma outra história, uma longa história, e dá papo para outro vídeo isso aí. Enfim, né? Então, no geral, acho que isso é para todo mundo que vai para o interior.
Os primeiros dias são mais pesados mesmo por conta da mudança, principalmente, né? Acho que depois de uma semana, você começa, que você já decidiu onde você vai ficar, né? Que no nosso caso demora um pouco mais até para isso. Mas depois que você já está uma semana no seu local, organizando as coisas, a segunda semana já é mais tranquilo. O- Você já se enxerga morando naquele local, né? E agora você pode focar mais no trabalho. E aí que entra aquela questão de como é que as pessoas te enxergam, né, no interior. Como é que é na pele ser um médico lá. Porque às vezes a gente está aqui na capital tem uma impressão, mas quando a gente vivencia isso, é bem diferente. Tipo, já tem uma certa mítica, né, envolvendo o médico no Brasil no geral, né? É aquele, é aquele ditado, né? Deus no céu e o doutor na terra, né? Abaixo de Deus só o doutor. Tem um monte de gente que pensa assim, né? Mas. E a gente acha que no interior isso é mais ainda, né? E realmente tem um pouco disso. Igual eu estava comentando com o André esses dias sobre isso. Quando você está no interior, você vira um ponto de referência, não só para as pessoas comentarem, você, por exemplo, ainda mais num contexto de pandemia como esse, você vira um, um difamador não, disseminador de opiniões, né? As pessoas confiam no que você está falando. Então, você é como se fosse um poço de verdade ali, né? Mas ao mesmo tempo você vira uma referência até de localização mesmo. A gente morava na casa e as pessoas chamavam a casa de a casa dos médicos. Então, é muito legal, assim, é engraçado, na verdade, né? Como as pessoas te assimilam dentro da cidade, né? Você acaba virando parte do folclore, da cultura da pessoa ali. É engraçado. Realmente isso acontece mais, né? Mais no interior do que na capital. Porém, não é assim de cara, né? Acho que tem fases. Ainda mais a gente que é mais novo, assim, que a gente sabe, a gente ralou demais, estudou demais da conta, 6 anos, estágio acordando 4 da manhã e acordando de madrugada para fazer a apresentação. A gente sabe que sabe, mas a gente não se sente 100% preparado até colocar a mão na massa. Se é assim mesmo, todo mundo vai passar por isso. E no começo, no seu primeiro emprego, quando você ainda mais no interior, as pessoas estão acostumadas a uma outra imagem de médico, né? Igual o Lucas falou. Estão acostumados com a imagem do médico cabelinho branco, né? Um pouquinho mais velho, experiente, confiável. E de repente teve um menino lá na sua frente, uma menina, né? Na frente. E você tem que conquistar a confiança primeiro da população que você está atendendo. E isso é muito rápido. Isso não é assim, não demora um mês, não. Demora uma semana, sabe? Então, isso é outra coisa que o secretário de saúde, nosso primeiro secretário, falou, né? Vocês vão ter que conquistar a confiança da população. Ele estava falando a verdade, né? E... Mas é uma coisa muito rápida, assim. É uma coisa muito rápida. No comecinho lá, você começa atendendo, suas primeiras consultas, às vezes você tá um pouco nervoso, não faz aquela coisa mais linda, aquela coisa mais perfeita do mundo. Por mais que você já tenha feito isso 500 vezes na faculdade, não sai aquela coisa mais perfeita do mundo. Mas rapidinho você atende ali uma certa quantidade de pessoas e todo mundo já fica te conhecendo, é muito rápido. E aí começa a vir alguns elogios, você ganha um pouco de confiança a mais, né? Você começa a ouvir sobre a sua atuação na boca de outras pessoas, né? Até chegar nesse ponto que o Lucas falou, que você realmente acaba virando uma referência. Então, Hum, isso tem prós e tem contras. Então, há quem realmente goste, né? Tem esse prazer de ser um ponto de referência, né? De ser uma figura importante para transmitir informações, para transmitir opiniões. Tem gente que se incomoda um pouco mais com isso. Não que isso vá atrapalhar, assim, de alguma forma a sua atuação, mas o fato é que realmente, né, o que você fala é muito importante, você tem que saber se portar, você tem que saber se portar nas redes sociais, você tem que saber se portar
em eventos ao vivo, né? Você vai ser convidado para fazer eventos ao vivo, para fazer palestras, para a população em geral mesmo, né? A palestra para outros funcionários da saúde pode acontecer, então você meio que tem que saber se portar um pouco mais lá, né? Porque as pessoas te conhecem. Eu ia até comentar que essa cultura de. É porque vocês vão ver que a gente sempre vai falar mais do PSF, porque a gente é médico de postinho, né? Inclusive, semana que vem já combinei com um amigo meu para a gente estar conversando um pouco sobre esse embate de realidade do plantão e do postinho, né? Mas sobre o postinho, né? Essa cultura de PSF que eu falo quer dizer, você tem uma região da qual você é responsável, né? Assim funciona no SUS. Às vezes na capital você sente que isso não existe, dependendo do local que você mora, né? Quando você mora mais no centro, em bairros mais sofisticados, digamos assim, né? Mais de elite, as pessoas têm uma cultura mais de procurar o particular, né? Às vezes eu cresci nesse ambiente e eu só fui descobrir na faculdade, na verdade, como é que funcionava o SUS mesmo e qual que é a proposta dele, né? Então, aqui em Goiânia tem isso. Hoje em dia eu trabalho numa região e é bem parecido com a dinâmica que a gente tinha lá no interior, de você ser responsável por uma região específica ali dentro, né? Então, o boca a boca, ele corre. Então, no interior, mais ainda, né? Aqui na capital, é, é um pouco mais contido, né? Porque as coisas são muito grandes. Ali dentro da sua região, você é falado. Mas no interior, não. No interior, você é falado na cidade inteira. E o, a política no interior é muito forte. Então, acaba que você, de uma maneira ou de outra, acaba participando disso. Ainda mais porque ano passado era ano de eleição, então, e ano de pandemia também, né? Então, assim, as pessoas, elas começam a olhar para você como um ponto de referência até político, às vezes. Você vai ser chamado para fazer pronunciamentos, dependendo do que estiver acontecendo na cidade. Você vai começar a falar para a população inteira, né? Hoje, com a internet, eles dão essa possibilidade no rádio, que no interior, às vezes, é até mais forte do que aqui na capital, né? Então, não tem como fugir disso. Se você sendo médico no interior, seja num posto de saúde ou num hospital, numa unidade, né, de pronto atendimento, você uma hora ou outra vai acabar tendo que se posicionar diante de toda a cidade, né? E isso te ensina muito como deixar de ser menino. Aqueles meninos que chegaram lá no primeiro dia, né? Se é colocado na vida adulta mesmo, né? Tipo, de uma hora para outra, né? E como eu já comentei aqui, né? A gente que é da medicina já está acostumado com ser pego de supetão, né? De uma hora para outra, sua rotina muda da água para o vinho e é isso aí. Você tem que se acostumar e se enquadrar na nova realidade. Pois é, meus amigos. Agora, tudo isso que a gente está falando serve para qualquer área que você for atuar, viu? Se for o médico que trabalha no postinho, se for o médico que vai para o interior e trabalha no hospital particular no interior, se for o médico que trabalha no interior e tem só sua clínica particular, se for o médico que trabalha no hospital, se for o médico que trabalha no postinho, no hospital, independente de onde você estiver trabalhando, essa imagem médica existe e ela é muito forte, realmente. Inclusive, isso dá um tópico para mais discussão, né, depois, assim, em relação a onde trabalhar, né, no interior, quais são as opções e tal. A verdade é que, muito frequentemente, né, quando você vai para o interior, tem muito mais área de trabalho do que tem profissional médico, né, via de regra, assim. É muito comum você ter cidades que tem 5, 6, 7, 8 unidades de posto de saúde que precisam do profissional médico, né?
e a escala do hospital aberta para quem quiser, né? Uhum. Então, é muito fácil. Você trabalha o quanto você quer no interior. Se você quiser ir lá para trabalhar 20 horas, é possível. Se você quer ir para trabalhar 40 horas, ou seja, conseguir trabalhar um pouco mais, conseguir juntar um pouco mais de verba, né, de acordo com seus planos, e ainda assim ter um tempo para estudar para residência, isso é plenamente possível. Se você quiser trabalhar igual um psicopata mesmo, a gente já fez isso. É totalmente possível. Se você quiser trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, também é possível. Então, você tem muita liberdade disso no interior, mas tenha em mente que sempre vai existir uma pressão externa que vai te não te forçar, mas que vai ficar te dando um empurrãozinho, né, para você sempre fazer mais. Então, se por exemplo você está trabalhando 40 horas no postinho, o pessoal do hospital, né, às vezes até o pessoal da secretaria quer muito que você ajude lá no hospital. Oh, ajuda a gente na escala lá, faz tal dia, tal dia, tal dia. E assim, você vai entrando e toma cuidado. Às vezes você perde um pouco o controle disso. Entra naquela discussão, né? Ah, trabalho no interior você fica acostumado, né? Você relaxa, você para de estudar. Depende totalmente de você, de controlar a sua rotina, né? Então toma muito cuidado com esses pontos. É, até porque tem muita dificuldade, né? Ainda hoje em dia as pessoas têm, não vou dizer um certo preconceito, é um certo receio, né, de ir pro interior. É uma mudança muito brusca de vida para quem nunca teve contato com o interior e não é todo dia que aparece três loucos querendo fazer um negócio desse, né? Mas é bom que a gente já entra, né, num assunto interessante também, que é, afinal, quais são as desvantagens e as vantagens, né, de ser médico, morar no interior, viver no interior, né?